Muito bem. O pessoal está chegando, ansiosos pelo tema de hoje. Já conversei com algumas pessoas esses dias, pessoal ansioso aí para falar de família. Muito bem, pessoal chegando. Mais um minutinho aí. Joia. Dona Vera tá curiosa com o tema. Cíntia, sua linda, que bom que você entrou. Muito bem. Boa noite. Tema bom, né, Simone? Legal. Adri, boa noite. Odaleia. Eriquinha, que legal. Jorginho. Ale. Ale tava dando prova até agora, né, Ale? Boa noite, Soninha. Igor. E acho que agora a gente já pode começar, né? Muito bem. Então, vamos começar com a nossa prece. Então, neste momento, pedindo a todos que procurem acalmar os seus corações, que possam trazer serenidade, paz, harmonia para dentro dos corações, pedindo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre querido, e aos nossos irmãos da espiritualidade, que possam aproveitar esse momento, esse encontro de fé e de esperança, para nos trazer as melhores palavras, o melhor entendimento, o melhor conhecimento, não só de tudo aquilo que a lei diz, mas o conhecimento do que habita os nossos próprios corações, para que possamos revelar e sermos revelados, para que desta forma consigamos viver plenamente sobre a crosta terrestre e assim fazermos com que a experiência na Terra seja real e valorosa. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, para começar a nossa conversa de hoje, dar os recadinhos clássicos, lembrando vocês que nós temos o aviãozinho, né, que é para a gente avisar o pessoal que está começando, que é hora de a gente Apertar o botão. apertar o aviãozinho e avisar a turma que nós estamos por aqui já. Dentre os nossos recados semanais, lembrar vocês que tem uma série de conteúdos já disponíveis lá no nosso YouTube, tá? Eu acho que isso é legal para quem não consegue acompanhar até a live aqui no dia a dia, né, nas segundas-feiras. É legal para vocês acompanharem, inclusive lá a gente tem a gravação das lives, de todas as lives que nós já fizemos. E eu vou dizer uma coisa que essa história está caminhando tanto que nós conseguimos até um curso do Ivan, né? Então o curso do Ivan começou já temos, né, o primeiro módulo lá já começou, né? A primeira parte já começou. A segunda aula eu já tô. Tá no forno, mas já tá pronto. Eu acho que até esse final de semana aí eu termino, mano. E aí eu já vou mandar para assessora de marketing e edição de vídeo. E Uhum. aí acho que até esse final de semana aí eu consigo terminar e vai para a parte 2 aí, né? Para a segunda aula. Sensacional. Quem não teve o prazer de assistir ainda, recomendo. A primeira aula tá sensacional, muito esclarecedora. Como disse o Rogério, me falou esses dias, ele está assistindo, né, acompanhando as coisas,
e ele falou assim que a didática está excelente. Ele falou que está muito fácil de entender. Eu acho que Obrigado. é essa a nossa intenção, né? É, Fazer com que o conteúdo seja próximo a todos, porque é assim que a gente se renova e a gente efetivamente se transforma, sempre aprendendo mais. Muito bem, por falar em aprendizado, hoje o tema talvez seja tão atrativo, né? Porque falar sobre família é algo que mexe com 10 entre 10. Talvez um dos maiores desafios que a gente vive na Terra são as relações familiares. E na verdade esse tema ele foi surgindo ao longo das outras lives, porque a todo momento a gente falava sobre o que está acontecendo na nossa realidade, sobre tudo que a gente vai assistindo frente à pandemia e principalmente porque quando a gente começa a pensar, né, na própria história da pandemia, a gente vai remetendo diretamente a estar em casa, isolamento social. uhum, Isolamento, né, nos aproximou de umas pessoas que parece que andavam um pouco sumidas da nossa vida, né? E que são os nossos familiares. E aí tem alguns dados que são bem significativos. E o primeiro deles, que chama a atenção da gente, é que automaticamente, ao você iniciar esse processo todo de isolamento e famílias ficaram mais concentradas, o número de violência doméstica aumentou significativamente. Um dado muito significativo quando a gente para pensar o que é estar com a família, né? Essa imersão na família. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é de que a gente também está identificando, né, com essa questão do isolamento e das famílias aí mais próximas, de que as pessoas estão também descobrindo muitas coisas uns sobre os outros. Mas quando a gente fala de laços, é mais do que falar sobre família. Esse é o nosso tema de hoje. Falar sobre os laços familiares. Laços são coisas que unem, né? Então, os laços familiares para a gente são uma grande prerrogativa da existência na Terra, porque é a partir destes laços que a gente começa a pensar muitas vezes no que quer dizer a nossa experiência, a nossa missão, tudo que a gente vem fazer aqui. Então, começando a nossa história aqui, né, do Laços de Família. De novo, vou pedir para vocês a participação. Acho que é fundamental. A nossa troca tem se mostrado super eficiente, né, para a gente aprender juntos. Então, façam aí as suas interlocuções observações. e a gente vai aqui discorrendo e vai costurando o melhor possível aí com a fala de vocês. Já Uhum. começa aqui que a Fernanda já está colocando que os divórcios também aumentaram. A advogada já vai falar do mundo dela, né? Os divórcios também aumentaram. E sim, consideravelmente. Acredito que sim, até porque os conflitos aumentaram, né? Você veja, Mas né? vamos lá, Ivan. Vamos dar o start aí, Ivan. Pois é. Bom, olha, cara, o tema é tão, assim, parece simples, né? Mas é tão complexo, cara, eu não sei nem direito por onde começar, pra ser bem franco. Pra ser bem, bem franco contigo, porque e as pessoas são tão assim animadas, né, pelo jeito com o assunto. Eu acho que a gente pode começar pontuando uma coisa que eu acredito que seja interessante as pessoas pensarem. Talvez nós espíritas tenhamos mais essa visão, mas quem não é e que está assistindo ou que está começando a nos acompanhar, talvez não tenha essa interpretação de que a família que a gente visualiza, a família que a gente participa aqui, é uma pequeníssima parte de uma grande família que está no plano espiritual, né? E a nossa família, na verdade, ela tende a ser muito mais maior em termos de número lá no plano espiritual do que cá. Uma outra coisa que é importante também pontuar é que, vamos pensar assim, por que você está nesta família? Por que que eu nasci nesta família? E por que eu não nasci em outra família? Né? Isso é um questionamento importante. E o livro dos Espíritos fala com toda clareza, né,
que os espíritos eles se agrupam e se relacionam por afinidade, não é? Então, meus amigos, se você está na sua família agora e você está se deparando com sérios problemas de relacionamento, porque nós vínhamos aí talvez de um processo de meio que global de destruição da unidade familiar, ou não vou chamar de destruição, mas vou chamar de desagregação da unidade familiar, tá certo? Uma distorção do conceito da unidade familiar, por uma série de questões também, não vou entrar no mérito, que eu acho que é besteira, mas o fato é, a gente estava nesse processo e de repente vem a prova e a expiação do Covid, nos força a nos reinventarmos e nos depararmos novamente com esses membros familiares mais próximos. E aí você de repente começa a questionar e falar, mas espera aí, poxa vida, eu estou lutando tanto contra essas pessoas que eu nem sabia que eram dessa forma, né? E aí é por isso que eu começo o discurso dizendo, então, meu amigo, se você está aí, primeiro, não é por acaso. Segundo, é porque você se afina com esses seres. E aí, Ivan, o que é muito legal é porque aí alguém que eu não conheço aqui pelo nome que tá, mas aí alguém diz assim, que as pessoas acabam não tendo paciência uma com as outras. E aí isso que você acabou de falar faz muito sentido, porque a paciência, né, ela está diretamente ligada a essa capacidade empática. Uhum. É? Então, quando você não consegue ter empatia pelo outro, fica muito mais difícil ter paciência. Agora, tem um detalhezinho de uma coisa que você falou até numa outra live, não me lembro agora qual delas, que você falava assim, de que normalmente o que nos incomoda no outro é algo que é muito vivo dentro da gente, né? Sim. E aí a falta de paciência, foi a Tânia, joia Tânia. A falta de paciência está diretamente ligada a assistir no outro aquilo que nos incomoda. Exatamente. Então, acho que esse é um ponto circunstancial quando a gente fala de relações familiares. O Ivan começa o discurso falando, né, de que a gente tem muita semelhança, a gente tem muita coisa em comum, né, as famílias têm muita coisa em comum. E vejam, quando a gente fala coisa em comum, não é só coisa boa, tá? Não é porque todo mundo gosta de macarronada que as pessoas estão tão próximas. Na verdade, é algo maior do que isso. Do ponto Exato. de vista de que às vezes são pessoas que já fizeram o mal juntas, já desejaram o mal juntas, e isso às vezes é o que vai trazendo essa semelhança. Exatamente. Você como psicólogo sabe, o Freud, né, que falava, né, que a gente projeta os nossos defeitos, né, as nossas Uhum, características no outro como um exato. espelho. Então, quando a gente aponta, né, e diz, olha, pô, tô sem paciência, pô, aquela pessoa é muito chata e tal, a gente tem que parar para pensar que, na verdade, às vezes o chato é você. Aquele conteúdo, na Uhum. verdade, que você está enxergando no outro é um conteúdo seu. E isso é importante, né, Mal, pegar esse gancho, porque, assim, os membros familiares, eles estão num contexto, como você disse, de, na verdade, lembra, o objetivo sempre é evoluir, mas a gente está num contexto em que você pode ter diferentes seres em diferentes níveis, mas que eles se afinam por questões psíquicas, Sim. por questões não só psíquicas, mas também de cunho moral, né? Do ponto de vista de lei, então, de entendimento da lei no sentido moral, isso que eu estou querendo dizer. Então, e óbvio, é por isso que você vê esse gradiente, muitas vezes, quando a gente expande a visão um pouco mais de família e começa a ver, por exemplo, o sogro e sogra, pai e mãe, irmão e irmã, cunhado, e aí você começa a ver que existem diferentes gradientes, né? Então, a família, na verdade, pessoal, ela deve ser utilizada para nós como uma ferramenta também, uma ferramenta de melhora para nós mesmos. E se a gente tiver
a capacidade de começar a não mais julgar o próximo que está do seu lado, né? E ficar apontando o defeito, como você falou, a falta de paciência, assim por diante, a falta de paciência com o próximo, mas começar a usar os outros para no bom sentido, né? Usar os outros para que você, como ferramenta para você melhorar, você vai começar a visualizar que muito das coisas que você aponta, se queixa ou critica, são conteúdos que na verdade estão dentro da sua alma, estão dentro de ti e que às vezes naquela família aquele conteúdo é algo que precisa ser melhorado do ponto de vista coletivo, Uhum. não é? E aí, ó, já amarro isso que você está falando com uma fala do Levi, que Uhum, coloca aqui dizendo que quando a gente está em casa, é, a gente, que assim, ele fala de a gente ter vários personagens ao longo da vida, né? Então, um papel aqui, outro papel ali, e que aí, quando a gente está em casa, a gente fica mais à vontade, e aí a gente não tem paciência. Possivelmente, né, isso que ele está falando, vai ao encontro exatamente disso que a gente está conversando, do ponto de vista que abrir a possibilidade de sentir em relação ao outro, pode fazer com que a gente entre exatamente nesse canal que você acabou de falar, né? Que é essa questão do que nos aproxima. uhum, Então, a falta da paciência, principalmente quando a gente está mais confortável em tese, quando a gente está mais à vontade, que a gente não precisa estabelecer tanto esses papéis, talvez seja mais complexo de fato. Porque aí a gente fica com esse campo muito mais aberto. A gente, né, é como se a gente aproximasse essas similaridades, né? E uhum. aí eu entendo que, quando você falou dos gradientes, eu acho que é quando isso ganha um corpo às vezes até maior, né? Porque aí, assim, a própria questão da paciência ou a questão da forma com que a gente escuta e lida com o outro vai também se amarrando nas relações. Porque há pessoas que têm mais sintonia e há pessoas que têm menos, mesmo Uhum, que todo mundo converse ali dentro do mesmo barco, né? exato. Você veja, nesses grupos familiares, estou falando dos encarnados, não dos desencarnados, dos encarnados, né? Se a gente começa a fazer uma análise nesse sentido que eu estou falando, você começa a ver, por exemplo, que tem pessoas que são mais espiritualizadas, pessoas que estão mais no campo da retidão, mas tem gente que está mais no campo da astúcia e tem gente que ainda está no campo da força, pegando um pouco o gancho Do que a gente. dessas Uhum. últimas lives que a gente falou, exato. Então, e isso é outra coisa, pessoal, muito importante, por exemplo, para quem tem filhos, né? É muito importante você observar nos seus filhos quais são as forças dominantes que estão agindo nele. Será que aquele ser veio e ele está mais no campo da força, ele está mais no campo da astúcia, ou ele já está num nível de causa e efeito muito grande, ou ele já está em retidão? Quer dizer, você tem um filho que ele já está num campo, às vezes até superior que o seu. E como que você lidar para educar esse ser? Porque se ele está no campo da força, tá? Que é um campo mais primitivo, você não vai conseguir levar ele para a retidão. É utopia em uma reencarnação, tá certo? Uhum. Então, qual é o seu objetivo como pai, como mãe, ou como pais, né? É justamente mostrar o caminho da astúcia, da sabedoria, mas da sabedoria no sentido do bem, né? Da sabedoria de buscar a coletividade e sair do campo da força. Se ele está na astúcia, é fazer com que ele comece a entender que ele tem que usar a astúcia para o bem e que ele provavelmente vai entrar no campo da causa e efeito, mas que o objetivo final é a retidão. Então, esse é o nosso trabalho. E a gente pode até fazer isso com os outros. Eu estou falando de filho, mas se as pessoas estiverem abertas e tiverem
condição de conversar, a gente pode tentar fazer esse tipo de trabalho. Vou dar o exemplo por mim mesmo. Eu já comentei aqui com vocês que depois que houve o evento do Covid, a gente, por estar aqui nos Estados Unidos, a gente vem fazendo reuniões semanais de oração, a gente vem lendo Evangelho. Tem muita gente que, aliás, a maioria não eram, e acho que não são ainda, seguidores da doutrina espírita, pelo contrário, são católicos, fervorosos e assim por diante. Tanto é que é difícil para mim adequar o discurso, né? Adequar o discurso, achar ali o meio termo, é complicado e tal, mas está se caminhando. Até pegando o link do que você está falando, acho que tem uma coisa importante de a gente destacar aqui, porque também aqui nas pessoas que estão com a gente na live hoje, há pessoas que já estudam a doutrina e outras pessoas que não têm este hábito e que buscam aqui muitas vezes até um entendimento melhor do que estão sentindo, passando e vivendo. Então, só para situar essas pessoas, elas entenderem um pouco do que a gente está falando, porque às vezes a gente fala em espiritês, né? E aí tem coisa que eu não sei se acessa todo mundo. Então, só para dar uma esclarecida, gente, quando ele fala da complexidade de uma família e de que com certeza há muito mais pessoas de uma família na espiritualidade do que os encarnados, só para vocês entenderem, esses laços familiares, eles são estreitos, né? Mas eles acompanham a existência da gente por milênios, é eternidade. Então, o que é importante entender é de que todo um processo de reencarnação, por exemplo, então, como se dá esse processo, como é que isso é definido, como isso é preparado, organizado, depende de uma série de fatores, mas quando a gente fala dos laços familiares, a gente vai entender toda essa costura e perceber que a partir dessa costura é que muitas coisas acontecem. Então, exemplo, vamos imaginar que fulano reencarna nessa família e que a intenção é de que ele se case com essa daqui. Legal. Para isso aqui acontecer, há um universo de possibilidades, né? E para se criar essa questão. E lembrando que tudo isso deve levar em consideração ainda o livre-arbítrio. Então, do que eu estou falando? Eu quero que vocês dimensionem a complexidade que é criar isto no plano encarnado. Fazer com que aconteça tudo para que estas relações se costurem e que a experiência possa acontecer. Por isso que às vezes acontecem de jeitos que a gente não entende. Fulano teve um filho, encontrou a pessoa uma vez na vida e teve um filho. Tinha que ser aquele filho que tinha que nascer naquela família daquele jeito. Mal, só para pontuar, mas a gente já volta no que você está falando, é que eu vou fazer assim, eu vou abrir para depois fechar, tá? Que isso deve, né? Mas tá só para as pessoas entenderem o que você está falando, em questão numérica, que às vezes com o número talvez fique mais fácil para as pessoas compreenderem essa questão do o espiritual é maior que o encarnado. Hoje, no mundo, nós temos o que? 8 bilhões de pessoas? 7, 8 bilhões? Não, trilhões. No mundo? No mundo. No mundo. Nós temos 200 milhões só no Brasil. Tá. Então, no plano espiritual, há uma estimativa na Terra, eu estou falando no orbe terrestre, de 22 trilhões. São 3 vezes mais, então. Se a gente colocar 7 trilhões, então são 3 vezes mais. Só para vocês terem uma ideia, neste orbe terreno, que a gente está falando. Agora imaginem, vai evoluindo, vai colocando isso e aumentando isso do ponto de vista do universo. A gente já comentou aqui sobre a questão de galáxias, né? Quantas galáxias nós temos estimadas também. Então, vocês imaginem a família do ponto de vista espiritual que a gente participa. É algo que nós não conseguimos nem imaginar. Se a gente não consegue imaginar o universo material, que dirá a nossa família espiritual. Nós, como humanidade, nós somos uma família gigantesca. E o legal dessa história toda também, pessoal, é entender essa dinâmica que o Maurício estava falando, que... Oi, deixa eu só fazer fazer um comentário. Esse merece o comentário.
coisa mais linda do mundo é ver os comentários das pessoas aqui, Aham. né, falando exatamente usando os termos que a gente vem usando nas lives. As Ah, pessoas reconhecendo que os seus familiares estão na força, na astúcia, na retidão. As pessoas estão usando isso. que Gente, bom, assim, é muito legal ver que as pessoas começam a entender isso, que porque bom. é isso que ajuda efetivamente a gente a enfrentar É, tudo que vai acontecendo nos nossos lares, né? exato. E aí, só aproveitando ainda, quando a gente está falando da amplitude, aí eu acho que é legal, tem aqui, a Fernanda falou uma coisa bacana, que os desencarnados, eles também ajudam muito nesse processo, Uhum. Sem né? dúvida. Então, assim, não é só uma questão de pensar quem está encarnado. Muitas vezes é a vibração dos nossos familiares desencarnados. Lá na casa, lá no Luca, a gente tem uma experiência que é muito bacana, que a gente vive lá em alguns momentos. Normalmente, na época dos finados, Dia dos Pais, Dia das Mães, a gente tem o nosso trabalho de desobsessão, que acontece às quartas-feiras. E aí, quando a gente tem essas datas mais significativas, a gente faz um evento diferente, onde a gente abre as portas para que os familiares das pessoas venham para conversar, para trazer o seu depoimento, ou às vezes apenas para se fazer presente e poder compartilhar um pouco desse momento. E o que a gente percebe é exatamente isso. Muitos desses discursos são discursos que falam exatamente sobre o cuidado que vem tendo, o quanto vem vibrando, vem fazendo suas preces, buscando ajudar a família, né? O quanto tem emanado o melhor para aquela família continuar a fluir com a sua missão, com os seus objetivos, porque nós também temos objetivos que são coletivos das famílias, né, Ivan? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Então, era nesse ponto que eu ia chegar no final, que é o seguinte: nós estamos tão entrelaçados, tanto no plano espiritual como no plano carnal, mas em especial no plano carnal, quando a gente, digamos assim, levanta a bandeira de assumir que eu vou melhorar por mim mesmo, eu vou tentar me melhorar, né? E isso a gente sabe que já está provado. Você quer mudar o seu meio ambiente, você não tenta mudar o próximo, você muda você primeiro, que aí o fluxo energético, o fluxo psíquico muda ao seu redor também. Então, se você levanta essa bandeira, esse desafio individual, você vai começar a perceber mudanças, alterações, e o melhor de tudo é o Uhum. seguinte: você vai ver que há movimentos de melhora de grupo e há aqueles que são mais resistentes a esse processo. Sim. A gente está vivendo isso agora, pessoal. Parem para pensar quantos, do ponto de vista, né, com a história do Covid, de novo, voltando na questão do Covid, quantos que estão assimilando a coisa de uma forma mais no campo da retidão, de aceitar, de entender os processos, de observar o que acontece e não só aceitar e entender, tentar entender o que acontece, mas aproveitar a oportunidade para estudar, para se desenvolver, para buscar novas informações, para realmente tentar se enxergar. Mas há aqueles que preferem ficar no campo contrário, no campo mais egóico, né? No campo antigo, com a mente do mundo que estava no passado, com aquela sociedade totalmente desestruturada. Então, você percebe essas coisas até dentro da sua família. Qual é o nosso papel a partir do momento que você toma essa consciência? É justamente fazer o melhor possível para que você possa trazer essas pessoas junto contigo. E quando eu falo trazer junto contigo, não é pegar o cara lá, sacudir ele e falar assim: acorda, você tem que acordar. Não, é dando exemplo. É dando exemplo, é mudando o discurso, é mudando a postura. E quando eu falo discurso, não é discurso de tentar convencer, não. É tentar falar de uma forma mais branda, mostrar que você é uma pessoa diferente, deixar essas coisas interiorizarem dentro de ti, de forma que você vá se transformando. É disso que se trata o processo evolutivo. A gente tem relatos, deixa eu terminar essa rapidinho,
a gente tem relatos na literatura espírita de seres extremamente evoluídos que se dispõem ao encarne e que nem precisariam, estariam em planos até de regeneração, né? Tem um caso lá do livro, que eu não lembro agora, mas que a, a, o espírito era de uma mulher, ela estava em Sírios já, e ela se predispõe a reencarnar na Terra para vir buscar um amor perdido. Uhum. E tanto é que o mentor dela na hora fala, mas você tem certeza? Quantos e quantos já se predispuseram a fazer isso e se perderam no meio do caminho? Então, é a lei da caridade, é a lei do amor. Então, se a gente tem essa condição de fazer esse trabalho, levantar essa bandeira, por que não também? Né? Mas, Uhum. óbvio, isso eu estou falando, é um processo, não é imediato, a gente tem que primeiro se modificar, isso é dinâmico, né? Você vai se modificando e vai ajudando o outro, vai se modificando e vai ajudando o outro. Cada vez mais a coisa vai virando um redemoinho, né? Uma espiral que vai aumentando, sabe? Englobando cada vez mais a família como um todo. Mas diga o que você ia falar. Sim. Desculpa. Não, é que eu ia aproveitar uma coisa que a Adri escreveu aqui, falando de que é contraditório os sentimentos quando a gente está encarnado e quando nós estamos juntos aqui não é tão forte e limpo o sentimento quando o laço se desfaz pelo desencarne. E aí me atinou aqui a pensar uma coisa e a gente, né, discutir um pouco isso, que é essa questão de que como a gente tem muita sintonia, muita coisa que é parecida, né, e que parece que quando a gente desencarna ou quando alguém desencarna, parece que isso se desfaz um pouco, e a gente começa a olhar além, talvez o cuidado seja de a gente começar a prestar um pouco mais de atenção na situação específica de como é que nós gostaríamos de ser tratados em determinadas situações. Pois é. E aí não é essa coisa tão, ai, você gostaria que alguém te tratasse mal? Não é tão nesse sentido. Porque às vezes eu vou até além. Há pessoas que a gente tem na família que a gente sabe que não adianta a gente falar fofinho, fazer carinho, pôr no colo, fazer cafuné. Tem gente que da família da gente que se a gente não for firme, que a gente não for duro e não falar, ó, é assim, não funciona. E o que eu estou dizendo é que às vezes a gente é assim também, né? Então, o que eu entendo que precisa ser favorecido muitas vezes é de que a gente seja capaz de pensar que o outro talvez precise do mesmo que eu preciso, do mesmo jeito, da mesma forma, às vezes acolhendo, às vezes sendo mais firme, mas o mais importante é que, e hoje acho que assim, a gente falar sobre laços familiares tem uma intenção maior, que não é simplesmente entender para que isso existe, é de conseguir melhorar as nossas relações familiares. Porque cada vez que a gente melhora a relação familiar, a gente está num processo que até alguém falou aí no meio da questão da reforma íntima, né? Melhorar os laços familiares, melhorar as relações com as pessoas é parte do nosso movimento de reforma íntima. Para que a gente consiga efetivamente sair daquela coisa estagnada que muitas vezes a gente entra nas relações familiares. E isso é fundamental e depende de ações como essa, de começar a olhar para possibilidades de ação junto ao outro, que podem ser coisas que passam por mim mesmo. E aí eu poder olhar e dizer, legal, então eu vou tentar desse jeito agora. Esse assunto é muito complexo, porque por mais que a gente tente evitar, né, Mal, a gente sempre tem a visão imediatista do que a gente está Sim. vivendo agora. E é bem complicado, porque como é que a gente vai transmitir para as pessoas que, na verdade, tudo está conectado, tudo tem um motivo para ser, e a gente não sabe também a história de cada um e o porquê das trajetórias e como essas trajetórias, tanto individuais como coletivas, e quando eu falo coletiva no campo da família, estão Uhum. entrelaçadas. Então, pensem assim, gente, você tem as suas trajetórias individuais, que você, lá no passado, nas vidas passadas, você atirou no revólver, lá lembra que a gente falou sobre isso, né? Ou até às vezes com canhão. Então, você tem essas.
Mas parem para pensar que do ponto de vista da família, e como a gente está entrelaçado por afinidade, existem todas as trajetórias da própria família que se afinam. Então, é um complexo, é um emaranhado de trajetórias que nós temos que lidar. Então, por vezes, fica difícil de entender, às vezes, o porquê que você está passando por aquilo. Eu cheguei a ver aí uma mensagem aí que eu não sei de quem é falando, e quando existe abandono, quando existe separação no processo e tudo mais. Então, eu posso falar para você com toda clareza, eu sei de uma encarnação minha que eu fui extremamente abandonado. Eu fiquei numa casa, acho que aí foi em Portugal. Eu fiquei numa casa sem pai nem mãe, eu perdi todo mundo. Eu perdi todo mundo e fiquei uma vida inteira lá. E um tio que eu tinha é que meio que cuidava de mim. Mas eu sei por que eu vivi isso. Porque no anterior eu matei um monte de gente. Então eu tinha obrigação de ficar sozinho. Entendeu? Então é tudo, pessoal, entrelaçamento, ação e reação, é tudo um processo. Então, é difícil a gente colocar caso a caso, não vai dar para a gente fazer isso, obviamente. Mas é importante vocês entenderem e confiarem de que há um motivo maior, de que há um sentido para isso. Mas o mais importante é a gente nos vigiarmos em relação ao próximo, que está muito próximo da gente, usarmos o próximo como uma ferramenta de amor para que nós possamos melhorar e não simplesmente ficar apontando o defeito do outro e falar, não suporto mais esse ato, essa atitude, esse costume. Não, esquece isso. Pelo contrário, se ele está lá, ele é um ser que, por vezes, ele está mais vinculado a ti do que você possa imaginar. E estar lá naquele processo de dor nessa hora é um momento de cura e de oportunidade fenomenal para que você gere impulsos positivos para as vidas futuras. Este é o grande segredo. Eu lembro, Mal, que quando eu trabalhava com o Sebastião, teve um caso em que eu me lembro que eu sou consciente, você sabe disso, né? Então eu lembro por causa disso. E o casal era tão complicado que, só para você ter uma ideia, por volta de 1800, o homem, na ocasião, assassinou a mulher. Aí, na outra, tentaram se unir e um abandonou. No outro, tentaram se unir de novo e não conseguiram, tentaram filho e não conseguiram. E assim foi. Então, veja, até que chegou num ponto em que realmente estavam lá, mas você imagina o emaranhado e a quantidade de problemas que tinha para ser resolvido neste ambiente, né? A ponto de você ter uma relação em que houve um assassinato, uma morte. Sim. Nessa relação. Então, para vocês verem como é complexo, é um emaranhado mesmo, como eu disse. E por isso a Adri falou aí perfeito e tal, não sei o quê. Eu acho que a Adri está num campo que colabora muito com isso, né, Mal? Que é o campo da apometria, que ajuda Sim. muito, e das constelações familiares, que o Bert Helling veio para revolucionar essas questões. Hoje em dia, olha como é lindo isso, né? Hoje em dia nós temos uma ferramenta que pode nos auxiliar a melhorar essas questões familiares, né? Que antigamente que trabalha justamente os campos psíquicos e esses núcleos psíquicos e essas forças que estão em desequilíbrio nas famílias. É muito interessante isso. Então, você imagina se todas as famílias tivessem condição de realizar esse tipo de trabalho. Seria, de novo, uma transformação
na humanidade muito grande, uma transformação fantástica. As pessoas começariam a tomar ciência de várias coisas. O Maurício Crispim, ele fala um negócio muito legal. Eu até outro dia falei por meus pais sobre isso. Que quando a gente reencarna, imaginem uma cruz assim, ó, né? E ele fala assim, quando a gente reencarna, nós temos no braço, neste braço aqui horizontal, nós temos os conteúdos psíquicos maternos e do outro lado os conteúdos psíquicos paternos. Além disso, nós temos os conteúdos biológicos maternos e os conteúdos biológicos paternos. Por isso, no campo físico, a gente vê a hereditariedade biológica de forma tão forte. Porque esses conteúdos se precipitam para o espírito, que na verdade está aqui em cima. O espírito que vai reencarnar, ele assimila tanto o campo paterno, biológico e psíquico, como materno. E, além disso, neste sentido vertical, tem o espírito e o campo mental que está coordenando tudo isso, e embaixo aqui tem todas as personalidades que ele chama, que são todas as reencarnações passadas. Então ele pega todos esses conteúdos, ele faz uma somatória de tudo que ele precisa para, com base nas escolhas das provas e das expiações que nós vimos lá já nas lives passadas. Então ele pega esse caldeirão, essa sopa aí, se associa a tudo isso e aí reencarna nesse contexto. Por isso que às vezes a gente vê filhos que têm mais afinidade com o pai do que com a mãe, que são mais parecidos biologicamente com a mãe que com o pai. Agora, isso eu estou falando no campo só do espírito e de pai e mãe. Agora vocês coloquem isso e ampliem isso para o seguinte: agora você tem não só você, mas você tem uma irmã também. E você sabe que a sua irmã vai reencarnar. Então, os conteúdos psíquicos da sua irmã, você agrega. A da outra irmã também. E você está participando dos conteúdos psíquicos da sua esposa. Então, esses conteúdos também são agregados a ti. Quando você aceita a família da sua sogra e do seu sogro, os conteúdos psíquicos coletivos da família também vão vir. Então, cara, é um complexo gigantesco. Por isso que tem que ter paciência. Por isso que é tão conflitante, porque às vezes você entra num ambiente que ele é totalmente diverso, às vezes, dos seus princípios, dos seus costumes. E por isso que o casamento, vamos ser honestos, é por isso que o casamento é também o que é. Porque esse choque, esse choque de conflitos, tanto do ponto de vista espiritual, psíquico, mas genético, como tudo que acontece, de hábitos, né? Então, pegando o tem que link do que lidar você com isso. está pegando o link do que você está falando, alguém aí fala assim, fala um pouco mais sobre a questão da relação entre mães e seus filhos. Então, uma coisa que é fundamental, isso a psicologia me ensinou, essa questão de você achar que porque alguém é mãe, esta relação está bem feita, está resolvida, vai ser uma relação maravilhosa e tudo isso, esquece, gente. Isso não é uma regra, tá? Quando nasce o bebê, nasce uma mãe. Mentira, tá? Como eu costumo brincar, isso é coisa da Disney. Na Disney acontece isso, mas na vida real acontece que tem uma série de circunstâncias. Relações, às vezes, que são criadas, né? Então, uma relação de mãe e filho, justamente para lidar com a dureza daquela relação que é conflituosa. Um matou o outro. Como é que é possível vencer isso? Só é possível vencer isso se a gente tiver amor envolvido. E aí, numa relação de mãe e filho, a gente vai trabalhar o amor. Porque aí tem a questão social, né? As pessoas que estão vendo isso, então você começa a se esforçar para amar o teu filho. Mas na minha trajetória, cansei de ouvir. Ai, Maurício, sabe o que acontece? Eu não tenho esse amor pelo meu filho. Claro. Eu não tenho.
É lógico. E aí é difícil, e muita gente lidando com isso. E aí a Adri até fala aí no meio, nos comentários, ela fala da questão dos traumas infantis. Uhum. Muitas vezes eles são baseados exatamente nisso, né? Em repulsa, né? Em ódio. E um ódio basal, porque assim, a pessoa não consegue nem dizer por que tem ódio do filho. É. Né? Imaginem a proporção disso, né? Aí voltando aqui no discurso do Ivan, quando ele fala, né, de todas as relações e a proporção que isso ganha, Uhum. quando você entra, você está numa família e que essa família tem todos esses conflitos criados. Então, o teu conflito é com o teu filho, é com o teu com o genro, é com esse, é com aquele, é com aquele. Olha a complexidade que isso ganha. Ô, Mal, a verdade é que não dá para rotular, esse é um primeiro aspecto. Não tem como rotular, Sim, porque não tem. eu acabei de falar, né? A gente acabou de falar, são 22 trilhões. Então, você imagina, a quantidade de espírito que está querendo reencarnar. Não tem como Sim. você rotular, colocar como regra. Existe uma linha geral, obviamente. Outra coisa importante de pensar é o seguinte: normalmente, os que estão mais próximos a ti são aqueles que tiveram mais relações conflitantes nas vidas passadas e que Deus te dá a oportunidade agora de você fazer a arrumação da casa, digamos assim. Sim. Por isso que às vezes é tão difícil, sabe? Porque a E gente tem que lembrar, Ivan, de uma coisa que a gente já falou, acho que lá na primeira live, ah, que é a questão de que nós estamos num planeta de provas e expiação. e a gente Então não não vai escolhe. ficar melhor mesmo. É E, para ser e, assim mesmo, né? e lógico, e a gente não escolhe as provas, pessoal, e as expiações, então Sim, não tem jeito. Para o espírito, isto é cura, é evolução. Lembrem-se, sempre o exatamente. objetivo é evoluir e não regredir. O objetivo é sempre ascender. Então, Exato. e como a dor no nosso nível, que é um nível relativo, lembrem-se, nós estamos no relativo. Tudo para nós aqui é relativo, não é absoluto. O absoluto mesmo está no paraíso, que é intrínseco, não é extrínseco. Que é o nirvana do indiano ou do budista, sei lá, eu nem lembro. Enfim, também não vem ao caso. O fato é, o fato é, este estado de espírito, ele é individual a princípio. Ele é individual, essa é a busca. Mas para você chegar lá, você tem que consertar tudo que você causou no universo. Então não é fácil, não é brincadeira não. É, então essas relações mais próximas, né? As próprias doenças, pessoal, as doenças, né? Não sei porque me veio agora esse negócio de doença, mas as próprias doenças que as pessoas passam dentro da família servem aspectos de cura, tanto do ponto de vista individual para aquele ser, mas como uma expiação para aqueles mais próximos, que precisam passar por aquilo. Os, os processos de câncer, processos de AVC, de derrame, de AVC, de que mais? De Parkinson e assim por diante, né? Uhum. Então, as doenças degenerativas. Tudo, né? Os desencarnes mais precoces de crianças, isso tudo faz parte de um processo foi escolhido, né? E está E dentro. aí, Ivanzinho, ó, Foi. tem um negócio muito legal que até o Ale colocou mais para cima lá num comentário. Eu resgatei porque eu lembrei, né, disso que a gente está falando. Porque aí o Ale falou da questão das afinidades também, e aí do ponto de vista positivo, né? Porque aí, vamos lá, né? Eu vou pegar um exemplo de uma coisa que eu assisti ao longo da minha carreira que foi extremamente significativo. É, era um paciente que a gente tinha, que ele era, um menino que teve paralisia cerebral, ele na época tinha uns 13 para 14 anos, Uhum. cara, mega limitado, mega. E a mãe, e a detalhe, bolivianos vivendo aqui no Brasil, com todas as dificuldades do mundo. E a mãe, cara, ela era pequenininha, ela já nem aguentava mais ele no colo e ela mega dedicada e assim uma entrega, uma devoção. E eu até encontrei
com uma amiga minha que ainda trabalha no mesmo lugar, Uhum. e eu perguntei dela. E ela disse que o menino está maior ainda e que Uhum. ela continua devotadíssima. Sim. E aí a gente começa a entender o outro lado dessa história, porque quando a gente fala das desavenças, né, das coisas que são ruins, parece que o tempo todo é só isso. E não. Né? Essa mulher, ela vem e possivelmente ela veio da seguinte forma: olha, filho, você vai reencarnar com todas essas limitações e dificuldades, vai ser uma reencarnação muito difícil, mas eu vou estar do teu lado. E eu vou fazer com que tudo que eu puder abrandar da tua dor, tudo que eu puder tornar ela mais leve o teu Claro. caminho, eu vou fazer o esforço que eu tiver que fazer. E ela abdica completamente da própria vida, tá? Uhum. Uhum. Completamente. É uma entrega de 100%. É um altruísmo pleno. E engraçado, tem um detalhe que é importante. Ela ama a Bolívia. Ela quer viver na Bolívia. E sabe por que que ela não volta para a Bolívia? Hum. Porque lá ele não pode ter os cuidados que ele tem aqui para a saúde dele. Então Entendi. ela abdica inclusive de viver no lugar que ela realmente ama, que é a pátria dela, em favor dos cuidados que ela vai ter com esse Sim, filho. sim. A gente realmente, você tocou num ponto importante, né? A gente tende muitas vezes você vê, eu acabei de falar que a gente vive no relativo, né? A gente tende a olhar também as coisas sempre mais pro negativo, para desgraça, para os problemas, né? Mas nós também temos que condicionar a nossa mente para enxergar o positivo, né? Meu pai sempre fala isso, sabe? Ele fala assim, que o humor é algo que você se condiciona. Você se condiciona a ser bem-humorado, porque se você se deixa levar pelo mau humor, você vai ser um mal-humorado mesmo. Mas se você se condicionar a ser bem-humorado e treinar, olhar as coisas do ponto de vista positivo, pô, quando a gente era adolescente, a gente acordava de manhã e ele descia de gravata e tal, né? E falava assim: bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. E a gente odiava o que ele falava, sabe? Porque a gente tava tudo mal-humorado, que, né, não queria ir pra escola, aquelas coisas, né? E ele sempre tentando animar a gente, fazer piada logo cedo, sabe? E olha só, hoje em dia eu faço isso aqui, eu que sofro. Você vê como é que são as coisas? Então, é isso, né? O humor também é algo que a gente tem que olhar e observar as características positivas das pessoas, porque ninguém é tudo ruim, pelo contrário. As pessoas têm características positivas e às vezes, se você também está muito impactado com o hábito, ou com o costume, ou com a atitude da pessoa que está muito próximo de ti e aquilo está te incomodando, pô, faz o exercício de falar, tá bom, peraí, eu vou ser humilde a ponto de tirar a melhor essência do que essa pessoa tem. Ao invés de eu ficar focando só no negativo, pô, que tá bom, o negativo tá na minha cara, aí eu tô vendo, nem vamos falar que esse negativo que você tá vendo é você mesmo, vamos tirar essa hipótese. Mas pera lá, vamos ver o que ela tem de bom? Vamos observar e ver o que ela faz de bom para mim ou para o coletivo, sabe? Por quando você começa a analisar a coisa dessa forma, pô, a esperança não é a última que morre? Poxa, então assim, Sim. sempre há esperança, porque Deus é de infinitas possibilidades, gente. Então, sempre vai haver solução. Sempre, sempre vai haver solução para os problemas, seja nesta reencarnação, seja nas futuras. O grande segredo é plantar as sementinhas para colher no futuro, que foi o que eu já falei. Tem que plantar a E aí, sementinha. e aí cabe uma dica, tá? Pensando nisso, do bom humor, né, e dessa questão de conduta. Se você tem uma conduta, você tem um ato que você tem. Então, por exemplo, o seu pai vai falar com você. E todas as vezes que ele vai falar, você sabe que ele vai falar da mesma coisa. É, E ele vai te irritar. Qual é a estratégia? Qual é a tua conduta tendenciosamente? É dizer, ai pai, que saco, de novo você vai falar desse negócio? Essa é a tendência da é a gente. tendência. Exercício para a evolução. Quando ele falar aquilo, você dá um breque e pensa: eu não posso falar
o que eu falo sempre. Uhum. Nem que a segunda coisa que você for falar for a maior besteira do planeta, não tem problema. Mas eu já não vou mais repetir o modelo que eu sempre uso. Então, esse é um baita exercício para a gente Um fazer. baita, é um baita. E assim, a gente pode, claro, que propagar isso para todos, mas é ideal que a gente busque dentro do lar da gente esse equilíbrio. Porque se a gente tiver paz, e aqui muita gente colocou que com a pandemia, né, estar com a família trouxe muito equilíbrio, trouxe muita paz, que a sintonia se fez. E é Legal. isso. É Quando a isso. gente tem essa sintonia, a gente consegue efetivamente lidar melhor com qualquer É isso adversidade. aí. Né? É onde Ivanzinho, é no estamos fim. caminhando para o fim, cara. É, A não, tá Leandra no está aqui limite. Tá no limite. desesperada, Ela já tá tendo chilique cara. aí, eu já tô vendo. Tá chilicando já. Não, mas é isso mesmo. Eu acho que essa é a ideia, é tentar harmonizar da melhor forma possível, aceitar as indiferenças e fazer o trabalho que a gente precisa fazer, que é um trabalho individual primeiro e depois para o coletivo. Esse negócio que você falou do repetir, né, cara? Meu, para pensar, se o seu pai tá falando a mesma coisa várias vezes, no fundo ele te ama, ele quer o seu bem. Então, que diferença faz? Escuta. Para ele é importante. É ato de caridade, gente. Deixa falar. Não tem É isso problema. mesmo. Maravilha. Gente, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Hoje a gente bateu vários recordes, Ah, né? A é? gente conseguiu ter. Nossa, cara, hoje a gente chegou em números aqui inimagináveis. Pô, que bom. E assim, é muito bom porque isso tem alimentado muito a gente, tem deixado a gente com a nossa esperança de fazer desse mundo um mundo melhor, cada vez maior e cada vez com mais certeza de que a gente está no caminho certo. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Visitem a nossa página lá no YouTube. Tem bastante conteúdo legal, tem bastante coisa interessante. E lembrem-se sempre, não basta escutar tudo isso. Vivam tudo isso plenamente. Em todos os dias da vida de vocês, vivam. Lembrem-se disso quando falarem com os pais, com os filhos, com os parentes. Não discutam. Mudem o rumo da conversa. Façam com que seja melhor. É isso aí. Depende da gente fazer sempre melhor. Fiquem com Deus, uma abençoada semana.